Mateus 24, versículo 32. Mateus 24 é aquele capítulo profético que também é encontrado em Marcos 13 e Lucas 21. Na verdade, é uma repetição de tudo. Os três dizem praticamente a mesma coisa. Mateus capítulo 24, eu quero que olhemos para o versículo 32. Na verdade, 31 e 32, e diz: Aprendei, pois, a parábola da figueira. Então, que parábola devemos aprender? A parábola da figueira. Então ele diz, aprenda a parábola da figueira. Ele diz, quando, pois, os seus ramos se renovam e suas folhas começam a brotar, sabeis que está próximo o verão. Então Jesus diz que devemos aprender a parábola da figueira. Quando os seus ramos se renovam e suas folhas começam a brotar, vocês saberão que o verão está próximo. Então o que ele está querendo dizer? Alguém diz, sobre o que Jesus está falando? Jesus apenas deu os sinais, e ele diz que quando você vê os sinais, ele diz que é semelhante quando você olha para uma figueira e vê os seus ramos se renovando, então você saberá que o verão está próximo. Então, quando você ver esses sinais de que ele estava prevendo, vamos ver o que ele diz. Vamos ver o que Jesus diz no versículo 33. Ele diz da mesma forma, quando vocês virem essas coisas, saibam que está próximo às portas. Então Jesus diz que quando vocês virem os sinais de Mateus 24, saibam que a minha vinda está próxima às portas. Amigos, eu estou totalmente convencido de que veremos uma lei dominical. Mas estou dizendo que se as coisas correrem na ordem natural de coisas, na ordem natural das coisas, lhes digo que não temos mais de 2 anos para ver a lei dominical. Estou convencido de que não levará mais 2 anos e a lei dominical, o nosso teste final virá. Tudo indica que é isto. Não estou supondo nada com base nos sinais. Mas não estou dizendo que Deus não pode adiar isso, mas na ordem natural das coisas com base em Mateus 24, a lei dominical deve chegar neste tempo. Deus pode adiar isso. Ah, sim, ele pode vir antes mesmo ou depois, ok? É muito provável que venha. Mas Jesus diz que quando vocês virem os sinais, ele diz, em verdade eu digo a vocês que não passará esta geração até que todas essas coisas se cumpram. Que geração é esta? A última geração. Alguém diz, a última geração, mas agora a última geração é, na verdade, a 4ª geração. Por que você diz isso? Porque Jesus disse a figueira e o verão. Há uma ligação. Vamos olhar para o verão. O que significa o verão? O verão significa algo profeticamente, porque Jesus disse, quando você ver esses sinais, então ele entra na natureza, e ele diz que a natureza é para te ajudar. O que o verão representa? É uma estação, é verdade. Então vamos colocar isso aqui agora, enquanto estamos aqui. O verão é uma estação. É uma estação. O que é uma figueira? Uma figueira, você pensa em uma árvore. No que você pensa? Natureza. Então Jesus diz algo sobre as estações da natureza. Tem algo a ver com o fim dos tempos. Quantas estações tem na natureza? Há 4 estações. Há 4 estações. A última geração, estou dizendo, é a 4ª geração. Vamos olhar brevemente para o verão, que indica esta 4ª geração. Na verdade, representa o fim do tempo da graça para a Igreja Adventista, porque primeiro começa com o povo de Deus. Venham comigo rapidamente para Amós capítulo 8. Vocês sabem, amigos, quando vocês leem o grande conflito, vocês sabiam que a profetisa diz que aquele tempo que os historiadores usaram sem o seu conhecimento, eles usaram a linguagem bíblica, sem o seu conhecimento, para que o povo de Deus pudesse ver que isso era o cumprimento da profecia. Vocês sabiam que Joe Biden usa a linguagem bíblica para nos dizer que este mundo está prestes a acabar? Linguagem bíblica usada pelo presidente da América. Amós capítulo 8. O que é o verão? Amós capítulo 8. Você se lembra de Jeremias 8:20? Sobre o verão? Passou o tempo da colheita, acabou o verão e nós não estamos salvos. Então, quando a estação do verão chega e passa, o que isso indica sobre a salvação? É o fim, não há mais salvação. Então, quando Jesus se refere ao verão em Mateus 24, ele está se referindo ao fim do tempo da graça. Passou o tempo da colheita, acabou o verão e nós não estamos salvos.
Essas são as palavras que serão ouvidas por um certo grupo de pessoas que conhecem os eventos proféticos. Eles veem os sinais sendo cumpridos e percebem depois que os sinais foram cumpridos e não estão em um relacionamento com o Salvador Jesus. Amós capítulo 8. Assim diz o Senhor, versículo 1, assim disse o Senhor Deus, e me mostrou um cesto de frutas de verão, e me indagou. Então estamos falando sobre o verão. Vejam agora o versículo 2. E ele disse, Amós, o que vês? E observem isso. Ao que eu lhe respondi, um cesto de frutas maduras. Então disse o Senhor para mim, o fim chegou ao meu povo. Quem é seu povo? Israel. Nunca mais mudarei de ideia para perdoá-los. Vocês podem ver que quando o verão chegar e acabar, a porta da graça para o povo de Deus é fechada. Amigos, os sinais indicam que estamos quase. Vocês sabem quando uma estação está terminando e outra estação está chegando. Eu estou lhes dizendo que estamos prestes a entrar no verão profeticamente. Estamos prestes a entrar no verão. Agora, no caráter de Deus, quantas gerações é o limite em seu caráter? Êxodo 20. Qual é o limite? 4 gerações. Ele diz isso nos mandamentos. Visitarei a iniquidade dos pais e dos filhos até a 3ª e 4ª geração. Esse é o limite, não é o nosso estudo agora. Estudamos as gerações. Quando a 4ª geração termina, aproximadamente em que tempo? 2024 e 2025. Termina neste tempo, a 4ª geração. Agora eu quero que vocês vejam isso, eu quero que vocês vejam isso. Joe Biden. Agora vou reproduzir 2 clipes para vocês. Vou tocar este clipe e depois vou tocar o outro. Amigos, vocês sabem, eu literalmente coloquei o barulho no pause e fiquei quase maravilhado de espanto e não pude acreditar no que estava ouvindo. O homem não é um adventista do 7º dia, mas ele estava falando uma linguagem. Quando eu toquei, como se ele estivesse copiando os planos do adventismo do 7º dia e o adotado. E ele não é um cristão, eu fiquei surpreso com o que ele estava dizendo. E Deus nos deu esta mensagem. E este é um homem mudando, mas ele percebeu que o caminho de fuga é o caminho que Deus nos deu. Vamos dar play, mas escutem o que Biden tem a dizer sobre a 4ª geração na nova ordem mundial. Agora estamos em um ponto de inflexão. Acredito na economia mundial, não apenas na economia mundial, mas no mundo. Isso ocorre a cada 3 ou 4 gerações, como um dos principais militares me disse em uma reunião segura outro dia. 60 milhões de pessoas morreram entre 1900 e 1946. E desde então estabelecemos uma ordem mundial liberal, e isso não acontecia há muito tempo. Muitas pessoas morreram, mas nem de longe o caos. E agora é o momento em que as coisas estão mudando. Nós vamos ter uma nova ordem mundial lá fora. Vai haver uma o quê? Uma nova ordem mundial, mas para que geração ele diz que está mudando? 4ª geração. Amigos, Deus está nos ajudando a entender algo, que é uma grande mudança que está prestes a acontecer. Uma grande mudança está prestes a acontecer. Agora vamos voltar para isso. Quero que vocês ouçam isso. Quero que vocês escutem isso. Agora vocês sabem quem é este homem? Alex Jones. Ele é muito famoso na América. Alguns de nós não o conhecemos, mas ele é muito famoso. Ele foi o primeiro homem a ser banido de todas as plataformas públicas, seja lá o que for, ele foi o primeiro. Eles o baniram de tudo e ele está no Tacon. E eu quero que vocês ouçam o que ele diz, e é muito interessante. Você me diz que não é isso que Deus nos deu como povo. Agora ele também não é um cristão, mas escutem o que ele diz. Para nos desmoralizar e nos fazer desistir, e mesmo que eu esteja consciente disso, embora eu saiba disso, ainda está no nível do DNA. Eu acho que preciso ir para o campo, eu preciso sair daqui, preciso me separar disso, mas quando eles liberam esse gás venenoso cultural tóxico, eles nos empurram para fora daquelas áreas e eles obtêm a infraestrutura principal para então organizar o corte de alimentos e suprimentos para aquele grupo que eles têm. Então dizer a eles que a razão pela qual você está fazendo isso é BlackRock, é a FEM, é Bill Gates, são todas aquelas pessoas más fora do campo e eles são todos supremaístas, brancos terroristas e fascistas. Vamos pegá-los porque o último grupo que eles não controlam são as pessoas rurais que são autossuficientes.
Vocês ouviram o que ele disse? Vai acontecer na profecia. Eles virão com o povo de Deus para o campo, mas ele diz que é o grupo de pessoas que eles atacam. Mas essa coisa vai além e um pouco excessivo. Mas vamos ouvir. Vão para o campo, protejam seus filhos. Quero dizer, esse é o cálice sagrado. O problema é você. Você tem que ter um pé em cada um. Você tem que voltar e lutar na cidade pela infraestrutura para o governo. Você tem que dar esperança às pessoas e, ao mesmo tempo, construir uma operação de backup com a agricultura e pecuária. Vocês percebem como isso é confuso, mas vocês conseguem ver o que ele diz aqui? Você fica no campo, mas você vai e pode lutar nas cidades. Mas ele ficou confuso. Sim, vai, lute pela nação. Mas nós lutamos por Cristo, para ganhar almas para Jesus. Mas vocês podem ver a planta, com certeza. Eu estava dizendo, Senhor, como é que as pedras estão clamando por autossuficiência? Então é por isso que o Fórum Econômico Mundial e a ONU estão chegando na Irlanda e em áreas da Ásia e na Holanda, dizendo que até 2030, 80% das suas vacas devem estar mortas. E foram banidas 30% este ano na Holanda, e não importava que as pessoas estivessem 80% contra isso nas pesquisas. Não importa, eles colocaram os militares contra os agricultores pacíficos que estavam apenas protestando, assim como os caminhoneiros pacíficos no Canadá. Foram brutalmente atacados e então eles são todos ex-alunos globalistas que os grandes bancos se gabam de terem penetrado nos gabinetes. Para citar Klaus Schwab, eles colocaram seus agentes para cortar nossa energia, desmoralizar os Estados Unidos, libertar os criminosos empedernidos, colocar o ativista político na prisão, continuar cortando os recursos para deixar o mundo mais furioso. Vamos fazer o mundo entrar em colapso, vamos fazer com que todos se voltem uns contra os outros, culparemos as classes políticas que possuímos e controlamos, e então, quando terminamos, apresentaremos nossa solução. Vocês ouviram isso? Criar uma crise. Sabemos que será uma guerra civil e então eles vêm com sua solução. Amigos, este homem é como se estivesse pegando emprestado, como se estivesse lido a inspiração e está falando. Isso não é uma pedra gritando e nos dizendo exatamente o que acreditamos como um povo baseado na Bíblia? Mas primeiro eles têm que demolir a cultura e as sociedades que tivemos antes, como Fennel, com as fronteiras abertas, com a desmoralização, e então eles trazem sua próxima fase, que é um pesadelo de alta tecnologia, uma sociedade sem dinheiro, um robô controlado por drone. Esta será a última coisa, sociedade sem dinheiro. Amigos, nós estamos quase lá. Apocalipse capítulo 13, vamos para Apocalipse capítulo 13, versículos 16 e versículo 17. E diz em Apocalipse 13, 16, e ele faz com que todos, falando sobre a América que seguirá o sistema da besta, a organização católica romana, e diz, ele faz com que todos, pequenos, grandes, ricos e pobres, livres e escravos, recebam uma marca na mão direita e na testa. Amigos, esta crise está diante de nós, para que nenhum homem possa comprar ou vender, exceto aquele que tem a marca ou o nome da besta ou o número do seu nome. Esta crise está bem diante de nós, não comprar e não vender. Eu quero que vocês vejam isso. Esta crise está bem diante de nós. Esta crise está bem diante de nós. Volume 5, página 152. O tempo está chegando, quando não poderemos comprar nem vender a qualquer preço. O que significa que está chegando um tempo em que não podemos comprar nem vender a qualquer preço? Vocês sabem que pode comprar um carro por 200 mil, e quando diz que você não pode comprar a qualquer preço e você pode ir a alguém, quando a crise chegar e dizer, você compraria esse carro por 50? Diz que está chegando um momento em que você não poderá vender a qualquer preço. Mesmo que alguém diga, isso é uma sorte, mas não. Você tem a marca da besta, você guarda o domingo, você adora no domingo, você não pode vender a qualquer preço, mas eu pago 200 mil, me dê 50. Não. Chegará um tempo em que você não poderá vender a qualquer preço. O decreto logo sairá proibindo os homens de comprar ou vender qualquer coisa, a não ser aquele que tiver a marca da besta. Então a profetisa diz que ainda os 4 ventos estão detidos pelos anjos, e o que ela conclui dizendo? Que não estamos prontos.
Não estamos prontos. Nós não estamos prontos. E diz, governo tirânico global. Escutem, muito interessante. Governo tirânico global. Isto é Apocalipse 13, verso 15, que é um governo tirânico global. Governo tirânico global não é uma ameaça futura distante, é um claro e presente perigo. Então, o que este artigo está dizendo é que controlar as massas não é para o futuro, é um perigo atual que está chegando. Controlling the masses is not far off. It's a present danger that's coming. Funcionários da União Europeia concordam sobre o quê? A estrutura de identificação digital sugere moeda do Banco Central em integração. Então, o Banco Central, CBDC, é uma moeda digital do Banco Central. Em outras palavras, não mais dinheiro físico, mas digital. Tudo será digital. Isso significa que posso controlar tudo. Isso está em Apocalipse 13, 17. O mundo está ficando sem o quê? Sem dinheiro. É assim que Apocalipse 13 será cumprido. Agora, amigos, deixe-me dizer isso, para que haja uma sociedade sem dinheiro. O que deve acontecer com a sociedade atual? Especialmente a América, porque o dólar, principalmente a América, porque o dólar, todas as outras moedas dependem do dólar. Se o dólar colapsa, todas as outras moedas serão afetadas. Então pergunta, para que uma moeda digital do Banco Central venha, para que as pessoas abracem isso, o que deve acontecer com a nossa ordem atual, com a ordem econômica atual? Tem que falir, colapsar. Agora observem aqui o que eles dizem. Uma recessão total está chegando. Que data é esta? 2024. Eu me pergunto, se isso é para o futuro? Não, isto é agora em 2024. Agora observem. Diz aqui que Washington está preparado para criar um novo desastre financeiro para o mundo inteiro. Por que Washington, a América, iria querer um desastre financeiro global? Para trazer a nova ordem mundial, a nova economia mundial. To bring in the new order, the new economy. Agora escutem isso, este é um economista. Quero que vocês escutem o que ele tem a dizer. Um economista muito famoso, chamado Jeffrey. A primeira despesa com a dívida está explodindo verticalmente porque todos aqueles títulos que foram emitidos com taxas de juros de 25 a 50 pontos base talvez sejam apenas tão altos quanto 1%. Todos eles estão rolando e estão rolando com grande velocidade. Já as despesas com juros, desde que o FED começou a aumentar as taxas de juros, subiram centenas de bilhões de dólares, quase $500 bilhão por ano, e estão ficando literalmente verticais. Minha crença é que entraremos em recessão. Se ainda não estivermos em recessão, provavelmente estaremos em uma recessão até o segundo trimestre de 2024. Qual data ele deu? 2024. Aqui diz, católicos argumentam que as leis azuis, o que são as leis azuis? Leis dominicais, estabelecidas pelos protestantes, são boas para reavivar a frequência à igreja e proporcionar um bem maior para a sociedade. Então, o que a igreja católica acha que vai ajudar a sociedade? As leis azuis, leis dominicais. Novamente diz, Roma promulga o quê? O que Roma promulgou há alguns dias atrás? Roma promulga o quê? Domingo ecológico, proibido dirigir por lei para combater a mudança climática. Vocês podem ver os romanos chegando cada vez mais perto do domingo. Eles promulgaram um domingo ecológico. Ecológico é em relação à natureza. Foi proibido dirigir por lei no domingo. Amigos, estamos quase nessa crise que vai determinar nosso destino eterno. E diz aqui, um padre católico dos Estados Unidos e o apresentador de rádio sacerdote católico dos Estados Unidos afirma que um sábado de descanso poderia ser restaurado se todos os católicos romanos e evangélicos parassem de gastar dinheiro aos domingos. Amigos, é para lá que estamos indo. Estamos quase no lar. Que Deus nos prepare para a segunda vinda de Jesus.